Quando usamos o termo igreja perseguida, estamos nos referindo aos cristãos perseguidos por sua fé, àquela parte da igreja, do corpo de Cristo, que sofre restrições, perseguições, prisões ou até mesmo a morte por crer em Jesus Cristo. No Brasil, temos o privilégio de pregar a palavra de Deus abertamente em qualquer lugar, apesar de muitos não darem o devido valor. As religiões no Brasil têm um respeito e uma convivência harmônica, diferente de muitos lugares distantes e não tão distantes do nosso país. A distância nos separa, às vezes, de nossos irmãos perseguidos pela tirania implantada por Satanás através de pessoas que são utilizadas como instrumentos para tais atos. A seguir, traremos uma breve explicação, bem como motivos de sobra para que possamos auxiliar nesta jornada de pregar o Evangelho a todos os povos, não importa onde e como. Todos os anos, a Portas Abertas produz a classificação de países por perseguição para atrair a atenção internacional para os lugares onde a liberdade religiosa é limitada, onde a perseguição ocorre. Baseada em dados vindos de todo o mundo, a lista dos 50 países é criada para dar ênfase aos locais mais opressivos no mundo para um cristão viver. Isso dá aos cristãos que são livres para crer a oportunidade de se reunir em oração, prover ajuda, dar assistência e encorajar os cristãos que sofrem. Aqui está um resumo de 4 países presentes na lista. No Marrocos, a conversão ao cristianismo é desencorajada e o evangelismo é proibido. As autoridades marroquinas estão mais preparadas para deportar os cristãos a torturá-los ou matá-los por conta de sua crença religiosa. No Paquistão, a expressão de fé de qualquer pessoa é limitadíssima. Já que o Islã é reconhecido como a religião do Estado, as leis de blasfêmia são usadas para intimidar e eliminar os não muçulmanos. As autoridades constantemente ignoram os pedidos de justiça. Outro país onde a perseguição é muito severa é o Irã. De acordo com a interpretação judicial da lei da Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode enfrentar a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta. Aqueles que participam dos cultos são presos e agredidos. A Coreia do Norte é o país mais perigoso no mundo para os cristãos. Aqui, todos são obrigados a adorar o líder da nação, Kim Jong-il. Ele e seu filho, Kim Jong-un, nomeado o sucessor de seu pai, acreditam que os cristãos são uma ameaça para o país. Se os cristãos forem descobertos na Coreia do Norte, serão enviados para campos de trabalho forçado e quase sempre são executados. Esses países representam uma verdade que é ignorada nos dias de hoje. Mais cristãos foram torturados e mortos por causa de sua fé no último século do que em toda a história. Compartilhe essa verdade com outros. Mas o que é isso? Por acaso vocês não sabem que nós somos um país islâmico? Atualmente, cerca de 100 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de restrição e perseguição religiosa. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Se alguém por um momento abrir uma Bíblia num restaurante, será preso pelos agentes do governo e enfrentará muitas dificuldades na prisão. Dependendo do país, restrição e perseguição religiosa são impostas pelo governo, pela sociedade ou pela própria família. Os cristãos acabam sendo um alvo militar. E
no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. A perseguição tem se intensificado com o passar do tempo. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Há 132 versos no Alcorão que falam sobre matar pessoas e promover o Islã com a espada. Por isso, há 22 anos, o irmão André, fundador da Portas Abertas, criou o Domingo da Igreja Perseguida, conhecido como DIP. Quero convocar você que tem nos acompanhado, ou você que tem acessado o nosso site, você que quer fazer algo para que o reino de Deus se expanda, eu quero te convidar a organizar na sua igreja esse dia especial. Fale com a liderança da sua igreja e que cada momento a igreja perseguida esteja na pauta. Nós contamos com você. O DIP é uma mobilização em massa das igrejas brasileiras e também de outros países que promovem o evento voluntariamente, para que os membros de sua comunidade saibam mais sobre a realidade da perseguição. Orem e se engajem não só neste dia, mas na causa da igreja perseguida. Você vai orar por nós para que experimentemos a graça e o poder de Deus nessas circunstâncias? Por favor, vocês estarão comigo. Sua voz faz diferença. Deixe que ela seja ouvida. Não deixe sua igreja fora desse movimento em favor do corpo de Cristo que sofre por conta de sua fé. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajudem. Esperamos com fé pelo dia em que a história das mortes desses mártires seja revelada. Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem o direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Aleluia. Aleluia. Majestoso e supremo Ele é. No próximo dia 3 de junho, será realizado por várias igrejas em todo o mundo o DIP, Dia da Igreja Perseguida. E você não pode ficar fora deste grande desafio de oração, intercessão e clamor pelos mártires do século XXI. Majestoso e sublime Ele é. DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. E eu gostaria de convidá-lo a fazer parte desse movimento internacional que é promovido pela Missão Portas Abertas, que é de suma importância para aqueles que estão na linha de frente, os missionários, aqueles irmãos nossos da Igreja Perseguida, aqueles irmãos que tanto sofrem por causa da sua fé. É importante eles saberem que nós como corpo de Cristo estamos participando desse movimento de oração, de intercessão, lembrando desses nossos irmãos, intercedendo por eles, participando um pouquinho do sofrimento deles também e tendo essa visão de corpo de Cristo espalhado não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então eu queria incentivá-lo, irmão. Eu sei que
há muita dificuldade, muitas lutas, muitos obstáculos que aparecem quando nós decidimos organizar um dia como esse, mas que você pudesse perseverar sabendo da importância que essa ação da igreja vai fazer e os resultados que vão gerar lá no campo. Nós temos uma experiência muito gostosa de resultados que vêm frutos das orações dos irmãos, das orações da igreja, e que Deus vai gerando no campo e fazendo diferença lá no Oriente Médio e em todo o mundo. E os irmãos não podem nem pensar a dimensão que isso pode causar quando nós envolvemos nesse dia. Nós temos uma experiência dentro de uma das irmãs nossas da igreja secreta que recebeu uma Bíblia fruto da distribuição de Bíblias, e essa mulher, chorando muito, ela disse assim: olha, eu estou me sentindo agora como uma pessoa rica, porque eu tenho o maior tesouro dentro da minha casa. Então, esse tesouro que nós temos da palavra, da pessoa de Jesus no nosso coração, nós podemos também usufruir aqui na nossa nação, e podemos então parar um dia para orar, para interceder por esses irmãos que não têm tanto acesso à palavra de Deus como nós temos, e tantas facilidades que nós temos aqui na nossa nação. Então vamos estar orando nesse dia, vamos estar incentivando a igreja para juntos nós levantarmos um movimento de intercessão, de clamor e de participarmos um pouquinho dos sofrimentos dos nossos irmãos em Cristo lá da igreja perseguida. Eu sei que muitas vezes você não consegue organizar esse dia na sua igreja, na sua comunidade, você deve se deslocar, fazer isso em outra comunidade, mas eu queria incentivá-lo a não desistir desse projeto, mesmo que você tenha que pagar um preço de ir para uma outra comunidade, ou se o seu pastor não tem ainda a visão, tenta dar um kit para ele do DIP, para que ele possa começar a gerar um pouquinho essa visão no coração dele, porque isso é muito importante para nós que estamos na linha de frente. Então você saiba disso, que esse dia, você organizando e passando todos os obstáculos, as dificuldades e vencendo para que isso seja realizado, para que esse dia seja organizado, vai ser bênção para nós que estamos na linha de frente, os missionários, e também para a igreja que sofre tanto, a igreja perseguida. Participe você também deste desafio. Iremos orar a cada dia para um país específico, e no dia 3 de junho faremos uma grande corrente de oração de 12 horas para que Deus mova sobre esta causa, abrindo portas de evangelização e liberdade para a pregação do Evangelho. De 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas ininterruptas de clamor pela igreja perseguida. Não se omita, você também faz parte deste corpo. 12 horas ininterruptas de clamor pela igreja perseguida. Daremos início às 7 horas da manhã, onde teremos um grupo de irmãos orando a cada hora, para que este elo não se quebre, e às 19 horas, no culto de missões, do dia 3 de junho, estaremos dando o encerramento e a continuação deste culto tão lindo e maravilhoso. Você não é obrigado a comparecer, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tocará e moverá o teu coração para esta obra. Não fique fora. Escolha uma hora a partir das 7 da manhã até as 19 horas para que você também dedique um tempo à obra do Senhor. Muitas vidas esperam pela tua oração e os céus aguardam o teu clamor.